Evelyn vai orar pela gente hoje para começar a aula. Amém. A gente se coloca aqui, nesse tempo, nessa noite, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de acessar mais de Deus, para entender mais, né, do que Deus tem para a gente, das coisas que Ele tem reservadas para a gente, e que é um tempo mesmo de comunhão também, um Amém. tempo na presença do Espírito Santo de Deus, e que a gente possa caminhar juntos nessa busca, não só por misericórdia, Pai, mas principalmente pela sua graça, Pai. Amém. E a gente possa usar tudo isso que a gente tem aprendido para edificar o seu reino, Pai, para honrar o seu nome, Pai, para glorificar o seu nome, e que a gente aprenda nesse percurso a se diminuir cada vez mais e que o Senhor cresça cada vez mais, Pai, que a gente se deleite nisso, Pai, que a gente aprenda, Pai, a ter essa alegria, Pai, e que cada um aqui, cada família aqui representada seja abençoada, guardada, quem não pôde participar também, Senhor, e que o Senhor possa estar conduzindo o Marcelo, nosso professor, Pai, nosso mestre, que ele possa nos falar o que o Senhor quer que a gente aprenda, que venha do Senhor, tudo que a gente precisa aprender e acessar, Pai. Obrigada pela vida dele, obrigada pela vida da Dri, que se dispõe sempre a compartilhar do Senhor nas nossas vidas, Pai. Obrigada por esse privilégio, obrigada mesmo, Pai, por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Bom, queridas, a semana passada a gente começou a falar da arca, e aí vocês lembram, né, que a gente falou do propiciatório, né, que a palavra é atento de misericórdia. E, de novo, né, só para reforçar, esse estudo não é doutrina, né, não é ensino no sentido de doutrina apostólica. É assim, tem coisas na Bíblia, né, que são para a gente entender a grandeza de Deus e como se relacionar com Ele, né? Então a gente não pode criar assim doutrinas com certas coisas, né? Mas assim, nada na Bíblia é por acaso, né? E tudo na Bíblia aponta para Jesus, né? De Gênesis a Apocalipse é sobre Jesus, né? É a história de um pai revelando o filho através do Espírito Santo. Esse é o resumo da Bíblia, né? Então, Jesus. E quando fala desse assento, né, de misericórdia, do propiciatório, onde fazia a expiação do pecado, a gente lembra que era só uma vez por ano que entrava o sacerdote, né, com o sangue, né, para poder tá lá, porque Deus só fala com o homem pelo sangue. Então Jesus transformou, né, esse trono de julgamento em trono de graça, né, porque ele derramou o sangue lá. E hoje a gente vai ver uma parte simbólica bem legal da arca, que são essa peça aí dos querubins de ouro. Eu queria que alguém lesse para a gente Êxodo 25, do 18 até o 20. Êxodo 25, do 18 ao 20, né? A Bíblia fala que para nós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, né? Então, que sejam revelados para a gente. Posso ler, pastor? Então, vamos lá, Maria Tereza, aniversariante aí. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório.
Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então, a gente viu aqui, né, 2 querubins de ouro de uma peça só. Tá? Então, o propiciatório e os querubins eram uma coisa só, tá? Uma peça só. Eles estavam por cima do propiciatório, cobrindo, né, o propiciatório, as asas voltadas um para o outro, mas as faces voltadas para o propiciatório. Eu tenho uma miniatura bem tosca, assim, né? Não dá para ter uma noção muito assim, mas essa parte de cima, né, onde é o propiciatório e os 2 querubins, né, cobrindo, é uma peça só da tampa da arca, né? Acho que aqui fica melhor, né? Então, uma peça só de ouro batido, né? Então, a gente viu que o propiciatório, né, na aula passada, remetia para quem, né, que derramou o sangue para ter acesso a Deus, a Jesus, né? Então, a gente, olhando para isso, né, como que a gente identifica quem são os querubins? Uma coisa só com Jesus, né? Em algum lugar da Bíblia, nós vemos querubins sendo identificado como anjo? Não, né? Anjos não são um com Jesus, tá? E vamos abrir Hebreus 9:5, se alguém puder ler. Hebreus 9:5. Posso Quer que eu ler? leia? Então, lê. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, querubins de glória, né? Alguém pode carregar a glória de Deus, né? Então, assim, essa palavra, né, querube, a raiz dela, se a gente de rebuk, de querub, seria como carruagem, né? Como carregar algo, né? Então, é uma palavra de origem estrangeira. Muitos teólogos falam até que é de origem egípcia, né? E não é nada para mais nada na Bíblia, a não ser para essas criaturas, né? Então, assim, o melhor entendimento, a derivação para essa palavra, né, seria um veículo, né, usado para transportar Deus e sua glória. Um veículo para transportar Deus e sua glória, né? Então, a Ju leu agora, querubins da glória, né? Salmo 18:10, se alguém puder ler. Vou falar alguns salmos, porque há várias referências nas Escrituras de Deus habitando entre os querubins. Eu Várias. E se alguém puder ler também Salmo 81, também já pode abrir. Você quer que eu leia Então, o leia, amor. 18:10? Quero. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Tem também esse Salmo 81, tem o Salmo 99:1, se alguém puder ler. O 81, pode ler? Pode ler. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. E o 99:1. Pode ler? Pode ler. Reine o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Então, tem Isaías, tem Ezequiel, né? A gente acabou de Êxodo, né? Então, são esses veículos da glória, né? Referindo-se à glória de Deus. E, nesse caso, qual que é o simbolismo, né?
de uma peça só, o simbolismo, do próprio Pai e do Espírito Santo. Então, a tampa da aliança, formando, né, uma peça só moldada em três, né, e o propiciatório manchado de sangue simbolizava a unidade desse Deus Trino. Um querubim, o Pai, um querubim, o Espírito Santo, e o propiciatório, o Filho, onde o sangue era derramado, né? O sangue derramado. Então, o Pai e o Espírito, né, olhando com satisfação para o propiciatório, porque completa essa obra para nos ter nessa família, né? Êxodo 12, lembra que falou assim, e eu vendo o sangue passarei, né, por eles. Então, quando Deus vê o sangue aspergido do propiciatório, ele retém o julgamento de morte, porque o sangue já foi derramado, né? Segura a ira de Deus. Então, muitas vezes os querubins são vistos, né, relacionados a julgamentos de pecado, guardando a santidade de Deus. A primeira vez que apareceu querubim na Bíblia foi Gênesis 3, né, do 21 a 24. A gente não precisa nem ler a passagem, mas todo mundo sabe, aqueles querubins guardando a árvore da vida, com a espada flamejante, né, lá no portão do Éden, né? Porque não poderia, o homem não poderia estar na eternidade sem Jesus, né? Quem que é a eternidade? Jesus, né? Quem é a vida eterna? É Jesus. Então não poderia. Então, esses querubins guardando, né, com a espada flamejante, eu não vou entrar nisso agora, porque a gente tem um módulo só de seres espirituais, mas eu também creio que no Jardim do Éden também o simbolismo era esse. Os dois querubins guardando a árvore, né, que simbolizava Jesus, também era o Pai e o Espírito, a Trindade novamente, né, sendo revelada. E aí, ó, Êxodo 26, de 31 a 33. Quem pode ler? Êxodo 26, de 31 até 33. Posso ler? Pastor Helena. Vamos lá. Quer ler, Tetê? Lê aí, por favor. Vai. Você está comendo? Vai lá, por favor. Obrigada. Numa hastia haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. 3 cálices com formato de amêndoas na outra hastia, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastias que saem do candelabro. Até aí, Não. pastor? Não, eu acho que eu errei o texto, então. Êxodo 26, 33. 31. Não, 31. fala de novo. Ó, Êxodo Achou aí? 26. Fala, pastora. Vai. Êxodo 26, do 31 ao 33. Quer que leia? Pode ler. Faça um véu de linho fino, trançado Isso. e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Era Então, isso? até era isso mesmo, amor. Até para separar, né, o lugar, o santo do santíssimo, onde tinha o véu, né, foi colocado querubins no véu, né, simbolizando assim guardar qualquer presunção de entrada sem sangue, né, no Santo dos Santos, né? E a gente vê Salmos 81, pastor de Israel habita entre os querubins. Depois, Salmo 99:1, o Senhor reina e se assenta entre os querubins, né? Então a gente vê esses 2 querubins como uma representação, né, do Pai e do Espírito, com o propiciatório
aos pés, né, falando da posição de Jesus, não sendo menos que Deus, mas na sua humanidade, tendo que pagar esse preço de sangue, né? E isso era a cobertura da Arca da Aliança. E toda a igreja, né, todo crente só entra na Arca da Aliança de Deus se tornando um com Jesus. Para a gente entrar, né, em aliança com Deus, a gente precisa ser um com Jesus, né? Então, no geral, esses querubins representam, né, a glória de Deus, né? Parece que o ministério deles, a gente olhando as aparições deles na Bíblia, é exclusivamente carregar, proteger e cobrir a glória de Deus, né? Sempre que aparece assim. Então, protegiam o jardim do Éden, né? Que no texto de Ezequiel fala jardim de Deus, né? E talvez foi uma manifestação, né, onde o Deus Trino, né, o Filho e o Espírito executaram a função de proteger. Como assim? Várias vezes nas Escrituras, né, Jesus veio, né, é uma teofania, quando Deus, né, entra em ação palpável, né, na criação, mas não podia ser como Jesus até ele aparecer. Então, quando aparece, né, o anjo do Senhor, em vários textos, né, Gênesis 16, Êxodo 3, Juízes, né, vários textos, aquele lá quando fala com Josué, tira a sandália, tal, né, é se referindo a Jesus, o anjo do Senhor, mas não poderia ser Jesus, porque ainda não tinha, né, no nosso Cronos, a segunda pessoa da Trindade ainda não poderia ser chamada de Jesus, né? Então, o anjo do Senhor, né, o enviado do Senhor, o mensageiro do Senhor, o general do Senhor, né? E quando a gente fala de querubins, é interessante que a gente não tem descrição exata, né, da aparência deles, até porque Lúcifer também era querubim da guarda ungido, né? Ele se rebelou e Deus determinou dar esta função para quem? De adorar e de guardar a glória de Deus. A sua nova criação, ao homem, né? Vamos ler esse texto, né? Ezequiel 10, 4. Eu leio, vamos lá. Vamos lá. Então, se levantou a glória do Senhor sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa... Oxi, peraí que saiu da tela aqui, Beto. Oxi, ô filha. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Então, de novo, né, a função de adoração, guardar a glória de Deus, né? E é interessante, né, as faces, né, quando aparece assim a descrição, eu coloquei pedi até para lerem um texto aí só para darem uma contextualizada, né? Então, assim, face de homem, leão, touro e águia, né? Das quais uma forma de querubim tinha uma, duas ou até as 4 dessas, né? E em Ezequiel 10, 14, a primeira face, né, era aquela de querubim em vez de ser de touro. E em várias passagens, né, não tem um padrão, né? Então, assim, eles tinham asas em número de 2, 3, 6. Eu vou colocar os textos para vocês aí depois, para vocês verem a referência. Êxodo 25, 1 Reis, Ezequiel, Apocalipse, né? Às vezes eles aparecem com seus corpos, né? Mãos, asas e até acompanhado assim de roda cheia de olhos, né? Ezequiel 1, 18 e 10, 12 fala disso, né? Então, essa variedade, né, na figura dos querubins é por causa dos aspectos nos quais eles se encontram, ou seja, as funções e os serviços que eles têm que desempenhar. Então, eles parecem, assim, na Bíblia, capazes de se adaptar àquela tarefa que eles estão fazendo.
Então, é óbvio que isso é tudo simbólico, né? Isso, quando a gente lê esses textos, é o simbolismo, né? A figura está assim, visando só refletir ou simbolizar a natureza e o ofício deles. Então, mais do que ficar pintando, desenhando eles, é entender esse funcionamento, esse ofício, né? Porque a gente não consegue entrar nesse mundo espiritual, então ele coloca de maneira natural para que a gente entenda, né? Então, esses 4 seres viventes, quando a Bíblia fala, não é para a gente ficar pensando em monstro de 4 cabeças, sabe? A descrição pode ser assim, esmiuçada para mostrar esses aspectos simbólicos do caráter dessas criaturas. A gente precisa ler com esse entendimento, né? Ezequiel 1:1 e Apocalipse 4:1 fala um pouco disso, né? Visões. Vamos abrir esse texto, vai, Ezequiel 1:1, e a outra pessoa poderia abrir Apocalipse 4:1. Ezequiel Ezequiel 1:1 e Apocalipse 4:1. Um lê um e outro lê outro. Pode ler? Pode ler. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio de Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Amém. Visões de Deus. E Apocalipse 4:1, alguém pode ler? Posso ler. Depois dessas Tá bom. coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém. Então, uma porta, né? Os céus foram abertos, né? Ezequiel, e tive visões de Deus. E uma porta aberta no céu, quase a mesma visão. E ele está falando assim: ó, eu te mostrarei coisas que acontecerão, né? Depois disso, remetendo para os últimos dias, né? Porque assim, nos últimos dias, a gente não vai ficar em Apocalipse agora, mas assim, vai vir um julgamento tempestuoso sobre a terra, né? E pessoas morrerão, e a gente vê, né? Jesus foi bem claro lá, Mateus 24:6, né? Guerras, rumores de guerras, né? E a gente está vendo isso, né? Dia após dia, né? Cada vez mais frequente, né? Antigamente tinha um caso de guerra, ficava décadas, né? Hoje, assim, a gente ouviu um, depois de algum tempo já é outro, você já até esquece daquele, que continua em guerra, né? Então, guerra, rumores de guerra, né? E Apocalipse 14:20, né? Se alguém puder abrir, e é interessante que esse julgamento vai começar com a casa de Deus, né? Se alguém puder ler outra pessoa, 1 Pedro 4:17, era legal a gente ler esses 2 textos aqui. Olha a situação em Apocalipse 14:20. Pode ler, Quem lê? pastor? Pode ler. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Olha a situação, né? Do juízo aí, sangue até os freios dos cavalos, né? Numa extensão assim, né? E 1 Pedro 4:17. Eu tenho aberto aqui, se ninguém abriu, eu leio. Então pode ler, pode ler. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a gente vê, né, que nesse mesmo Deus de amor há o juízo, né, e a justiça, né? Ezequiel 1:4, alguém pode ler?
Eu leio. Ops. Não, pode ir, Vai lá. Pode. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Então, a glória de Deus, né, no fogo, que vai revelar a obra de cada homem pela sua espécie, né? Qual que é a nossa obra? Se for palha, madeira, né, vai ser queimado, né? Só vai ficar se realmente for obra de Deus, se tiver valor, né? Aí vai ser purificada, senão vai ser queimada. E 1 Coríntios 3,13 fala disso, né? Que a obra de cada um vai se tornar manifesta, né? Que naquele dia não adianta eu ter feito uma boa performance. Vai ser a obra naquele dia, né? Porque vai ser revelada pelo fogo. E aí esse fogo é que vai provar a obra de cada um. Esse fogo é o fogo de Deus, né? E aí, de dentro da nuvem, vinha 4 seres viventes saindo dessa glória para fazer uma obra. A gente sempre pensa, né, em entrar na glória. Mas há uma geração que habita na glória e sai para fazer a obra. É o contrário. Você não busca entrar na glória. Você habita na glória e sai para fazer a obra, né? E quando fala, né, de 4 seres, 4, a gente viu lá, vocês têm aí o PDF, né? É o número da criação, né? O número do que é criado, né? E aí no verso 5 fala assim, que eles tinham semelhança de homem. Então, por que semelhança? Porque é o homem, mas já é o homem da nova criação, a nova criatura, né? A gente estudou Efésios agora. Então, assim, transformado e saindo da glória para fazer essa obra do Senhor, né? Então, assim, é a geração que amadureceu, né? Teve maturidade, assim, quando fala plenitude, né? A Bíblia, quando fala perfeição, é no sentido de maturidade, né? E aí chegou num ponto que foi dado a responsabilidade de guardar a glória. A nova geração, né? Daquele querubim ungido da guarda. Lembra quem era? Só que não é mais ele. Então, hoje, a responsabilidade é daqueles que amadureceram ao ponto de ter essa responsabilidade, de carregar, né? Quando a gente lê aquele texto de 2 Coríntios 3,18, alguém pode ler? Eu vou. E todos nós, Amém. com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Então, né, um pouco do que o Luiz falou ontem, né, do relacionamento, né? Então, ó, de glória em glória, somos transformados. A glória de Deus é que nos transforma, o caráter, né? Então, assim, hoje a gente tem acesso a essas coisas que não eram conhecidas no passado, né? A gente está aprendendo coisas que não foram conhecidas antes. E a própria Bíblia fala isso, né? Eu peguei aqui Daniel 12:4 na versão ampliada e diz assim, ó: mas tu, ó Daniel, cala as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então, muitos correrão para aqui e para lá e ansiosamente buscarão o livro e o conhecimento do propósito de Deus, como revelado por seus profetas, crescerá e será grande. Então, Deus guardou certo entendimento do livro para o fim. Não é uma revelação toda de uma vez, ela né, vai crescendo para um tempo do fim, precisa de mais revelação para os tempos, né? Assim como o joio cresce junto à maldade, né, precisa ter mais revelação. Então, essa geração que Deus espera para o final é que aprendeu a entrar na glória, né, e
e viver nesse relacionamento como nunca antes, sendo transformado, né? Porque a glória é que nos transforma, a Ju acabou de ler. Então, saindo da glória, é essa nova geração de querubins, homens e mulheres de Deus que guardam, protegem e carregam, transportam a glória de Deus, aonde quer que eles estejam, né? Então, quando fala de 4 faces, o que é isso, né? O simbolismo. A sua face revela quem você é, né? Então, revela o seu caráter. São 4 atributos que definem essa geração, que carrega a glória de Deus, né? Então, assim, quando fala assim, 4 asas, né? Então, ajuda você a ir mais alto, né? A voar, habilidade. Como a gente viu no de Efésios, né? Cristo já não falou para estarmos assentados com Ele nos lugares celestiais, né? Na Bíblia não fala assim, quem subirá ao monte do Senhor, né? Então, é nesse sentido, né? E também usado para cobrir, né, os corpos. Ezequiel 1:11 fala sobre isso, e guardar a glória que estava no propiciatório, né? Lembra a asa estendida, né? E Lúcifer também era querubim ungido que guardava, em Ezequiel 28, vocês podem ler lá o verso 14, né? Então, vamos ler Ezequiel 1:7, fala de pernas retas, né? Estou falando de algumas características, né? Desses seres, querubins. Pode Eu ler? queria que Pode ler. Eu queria que depois de ler Ezequiel 1:7, alguém lesse para a gente Isaías 40, o 4 e o 5. Vou ler. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como uma cor de cobre polido. Então, assim, direito, reto, né? O caminhar reto, eles permitiram, né, que Deus tratasse as questões das suas vidas, né? Então, agora, eles já estão maduros, ou melhor, eles já estão andando com retidão. Os caminhos tortos foram feitos retos, né? E quando os lugares tortuosos, né, são feitos retos, são aplainados, né? A glória do Senhor é revelada. Quem vai ler esse texto aí de Isaías 44, 5? Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, quando acontece isso, né, quando a gente permite que os nossos caminhos tortos, né, sejam feitos retos, né, quando a gente aceita esse tratar, né, a glória de Deus nos transformando, né, a glória dele é revelada. A glória dele é revelada, né? Então, tudo que o terreno acidentado será nivelado, escabroso, aplanado, a glória do Senhor se revela, né? E Provérbios 8:8, né, diz isso, né? Diz que são justas todas as palavras da minha boca, não há nenhuma coisa torta, nem perversa. Então, eu estou em retidão, né? Então, a glória dele se manifesta. E hoje, né, ele espera um povo que ande assim, que queime por Deus para isso, para realmente ser transformado nesse nível, né? E não é todo cristão, né? Eu falo isso até com temor, vai ser sempre um povo dentro do povo, né? É um remanescente, né? É aquele que não vai se contentar aonde ele está, né? Não vai se contentar em domingão, eu estou lá na igreja, tal, né? Estou indo quase todo, tal, mas é aquele que busca, né,
essa intimidade com ele, esse secreto, essa vida de intimidade com Deus, né? O Luiz comentou bastante isso ontem, né? Essa vida aí de relacionamento, onde eu me torno um com ele, que é a glória dele que me transforma, né? Eu só acesso o caráter dele através do relacionamento, né? Então, esse povo está sendo preparado para ser querubim e guardar a glória de Deus, né? O ofício que era de Satanás na eternidade passada. Vocês entendem por que ele fica furioso com o homem? Porque esse ofício foi dado para a gente. E a gente está atrás de fazer evento, né? Então, esses textos, eles precisam ser lidos com esse entendimento, né? Eu vou entrar no texto de Ezequiel 1, e a partir do verso 4, né? A Evelyn já leu para a gente, falando de norte, né? Toda vez que aparece norte na Bíblia, está falando de juízo, tá? Eu coloquei inúmeros textos, né? Jeremias, né, diz, ó, vindo do norte a calamidade romperá em Israel, né? Jeremias 6:1, o mal aparece do norte, grande tumulto vindo do norte. Então, sempre quando aparece, está falando de juízo, de julgamento de Deus, né? E aí esse texto aqui está dizendo assim, ó, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, né? Falando de juízo. E uma grande nuvem com fogo a resolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Vocês já viram, né, essa imagem do ferreiro com metal, né? Quando ele está sendo queimado, o que acontece, né? Ele começa a brilhar e sai do meio do fogo da correção de Deus, né? Que está tirando as impurezas do metal. E aí entra no 5, ó, do meio dessa nuvem, estamos falando de glória de Deus aqui, não é clima, né? No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, né? De novo, 4 falando da criação, né? Falando dos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, e tal, cuja aparência era esta. Aí começa a descrever, tinham a semelhança de homem. Então, parecia um homem, mas não como o homem que o mundo conhece. Já aperfeiçoado, imagem e semelhança de Deus, né? A forma, no 10, a forma de seus rostos, né? Rosto, o que fala? Como a gente viu, natureza, caráter, né? Era como o de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Então, de novo, né? Falando de 4 caráteres, né? Homem, semelhança de homem, né? Tá mais semelhante ao filho do homem, já não é como o homem do mundo, né? Leão, fala assim da guerra, né? Da realeza, mas sabendo que é para ganhar uma guerra, é um rei que atua, né? A gente vê lá em Judá, né, o leão, nas profecias de Jacó, lá no leito de morte, falando do leão, né? Falando a outra face, o boi, né? Falando do quê? De serviço, né? O obreiro, de servo, servir, de trabalhar, né? A águia, aquele que tem a visão de longo alcance, a visão de cima, né? Ver o propósito, a visão profética, né? E Ezequiel 1:12 diz assim, né, no 12, ó, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. Então, sabem onde vão, não se distraem, não se desviam, não entram em distração. Cada um andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, não se viravam quando iam. No 13, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa.
À semelhança de tochas, o fogo corria resplandecente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos, né? Queimam por Deus, né? Resplandecem essa glória de Deus, né? No 14, olha o que fala, os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos, né? Então, um povo como a gente, que está aprendendo a habitar nesse fogo de Deus. Então, é o contrário do que a igreja pensa, né? Eu vou me esforçar para entrar na glória e sair. Não. Eu vou habitar nisso, nesse fogo, nessa glória de Deus, e eu saio para servir as obras de Deus, as obras do Senhor. Só que aí eu volto zigue-zagueando para esse lugar, porque é lá que eu fico, no meu relacionamento, onde eu sei que eu sou transformado, né? A gente sabe que a gente vive aqui, mas o nosso lugar, a nossa habitação, desde o jardim, é na presença de Deus. Esse é o nosso lugar. Então, a gente sai para fazer, mas volta zigue-zagueando, né? A gente vive nessa presença e sai para fazer a obra, e volta imediatamente para a presença que é o nosso lugar, né? É isso que ele está falando. E aí, no 15, ele diz assim, ó, Ezequiel 1, eu estou lendo porque eu já vou lendo, botando a tecla SAP. Então, vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Então, roda, o que fala? Movimento, né? Você fala em roda, você olha uma roda, é movimento. Então, esse povo, aonde vai, leva esse mover de Deus. Não importa a área que eu estou, aonde eu esteja, não preciso estar num ambiente religioso, fazendo nada. Onde eu vou, eu levo esse mover. Em qualquer lugar que eu estiver, eu levo esse mover, a roda de Deus, né? No 16, ó, o aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Aqui, povo de Deus, fala dessa complexidade do mover de Deus. A gente não entende essa movimentação até que chega. A gente não entende os caminhos, né? Quando depois que aconteceu, a gente fala, uau! Então, tudo aquilo, né? Então, é essa complexidade desse mover de Deus, que a gente não vai entender essa movimentação, né? Uma roda dentro da outra, até que chegue. E aí, no 17, ó, andando, elas podiam ir em 4 direções, de novo, né? Norte, sul, leste, oeste. E não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Então, uma visão sobrenatural, né, que vê de longe o que está acontecendo, que entende os tempos, independente da roupagem bonita que estão usando, sabe? Você está entendendo o negócio. A sua visão é outra. Você não está caindo nessa conversinha aí, entendeu? A visão é você vê de longe o que está acontecendo. No 19, ó, andando, os seres viventes andavam. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Vocês estão entendendo? Assim, se descem, eles levam o mover. Se sobem, eles também levam. Aonde eles estão levando esse mover, essa presença de Deus. Né? 20, para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Então, o Espírito está nessas rodas, nesse mover de Deus em atingir os 4 cantos da criação. A gente tem que ter isso bem forte em nós, né? No 21, ó,
Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas, né? Aonde quer que vão, leva esse mover, esse fogo, né? Essa presença de Deus. E a criação está gemendo pela manifestação desses filhos de Deus. Desses filhos, né? No 26, diz assim, verso 26, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Olha isso, povo de Deus. Algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, ou melhor, em todo lugar onde está esse povo de Deus, quem está? Jesus entronizado, né? Porque Jesus não está entronizado no meio dos louvores do teu povo, né? Então, todo lugar onde eles vão, eles levam essa presença, esse reinado, esse trono de Deus, né? A gente tem que entender que a gente tem que buscar isso. Então, vai além, povo de Deus, da gente levar uma palavra, um ensino, fazer uma oração. Tudo isso é muito bom, né? Mas é levar o Espírito de Deus que carrega o trono de Jesus, aonde quer que você esteja. Até calado, hein? Pelas suas ações. Pelas suas ações. Transformado, né? Pela glória. Então, essa é a função dos seres viventes, né? Dos querubins, dos serafins, que cuidam da glória de Deus e que levam o mover de Deus para o mundo que clama. A Bíblia fala que o mundo clama, chora pela manifestação desses filhos, né? Então, a gente vai se aperfeiçoando nesse fogo, se purificando, né? Nosso caráter sendo forjado, né? Para que a gente cuide dessa glória e leve esse mover de Deus para o mundo, né? Eu pedi para vocês lerem, né? Ezequiel 10, de 1 a 17, depois vocês dão uma olhada, né, com o que a gente viu hoje, para vocês lerem com esse entendimento, assim, além do misticismo, entender a parte mesmo que ele fala, né? E para a gente terminar, eu queria ler lá no finzinho da Bíblia, Apocalipse 5, Apocalipse. Eu fiz de besteira aqui. Apocalipse 5:7. 5:7. Ó, eu vou ler aqui na minha versão. O cordeiro foi e pegou o livro. E pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha isso, meu povo. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: digno és o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então, o nível mais alto que a gente pode chegar é aí. É nesse nível aí, né? De ser um ser que carrega a glória e a presença de Deus aonde estiver, que cuida e que protege essa glória, né? Esse aí é a maturidade máxima, né? Nos tornarmos querubins do Senhor. A semana que vem, a gente vai falar da glória, tá? Do kabod da Arca da Aliança. Aí a gente vai entender, né, que entre essa peça de ouro aí, vinha a presença, né? O kabod era Deus numa manifestação visível, mas só quando o propiciatório estava manchado de sangue. A gente vai ver na aula que vem, tá? Depois eu vou passar para vocês, como tem bastante